Imagine o seguinte cenário. Um podcast brasileiro com milhares de ouvintes inicia uma discussão séria sobre o brinco da Xuxa. Segundo os participantes, esse brinco seria uma mensagem subliminar, ligada ao número 666, e claro, ao famigerado capeta. E não para por aí. No mesmo episódio, mencionam que o CERN, maior centro de pesquisa de partículas do planeta, estaria tentando abrir um portal dimensional maligno. O logotipo do Google Chrome e da bebida Monster Energy conteriam códigos ocultos demoníacos, e que a estátua de Shiva no CERN é uma evidência clara de ritual pagão. E Brasília teria sido inspirada em pirâmides egípcias para fins místicos. Tudo isso entre uma análise bíblica de Nero, Soros e arquitetura esotérica do Oscar Niemeyer. Sim, isso foi dito com convicção. Agora, vamos conversar. A proposta de hoje não é debater fé ou espiritualidade. É investigar por que interpretações errôneas, falsas correlações e reconhecimentos ilusórios de padrões são tão comuns e como a neurociência, a história e a física moderna explicam exatamente esse comportamento. Porque, no fim das contas, não estamos enfrentando o 666. Estamos enfrentando o medo do desconhecido travestido de revelação cósmica. Comecemos pela base. O cérebro humano é uma máquina de sobrevivência. Evolutivamente, reconhecer padrões salvava vidas. Ver um movimento no mato e associar com um possível predador era melhor do que ignorar. Esse mecanismo, porém, não foi feito para lidar com a internet, logotipos vetoriais ou eventos do CERN transmitidos em tempo real. É por isso que vemos 3 curvas e concluímos que são 3 seis. Vemos uma dança artística no túnel do CERN e deduzimos ritual satânico. Vemos uma estátua de Shiva e imaginamos um culto secreto. Mas tudo isso é pareidolia mais apofenia. Pareidolia, o falso reconhecimento de padrões sensoriais, como ver rostos nas nuvens ou o demônio no logotipo do Wi-Fi. Apofenia, a tendência de conectar fatos aleatórios como se formassem uma narrativa lógica. E isso nos leva a um ponto fundamental. No podcast, por exemplo, sugerem que o número 666 aparece na Monster, na Bíblia, na quantidade de ouro de Salomão e em mensagens ocultas da internet. Ora, como diria um estatístico, correlação não implica causalidade. Só porque 2 eventos coexistem, não significa que um causa o outro. Se não fosse assim, poderíamos provar que o aumento do consumo de sorvete causa ataques de tubarão. Os gráficos coincidem. O problema? Ambos aumentam no verão. Não há ligação direta, só uma variável oculta. Exatamente como usar a existência de uma estátua religiosa para provar a abertura de um portal interdimensional. É uma ponte lógica, construída com vapor. Portanto, vamos usar os próximos minutos para analisar o número 666 à luz da história bíblica e linguística hebraica. Explicar o papel simbólico da estátua de Shiva no contexto científico e diplomático do CERN. Desmistificar o uso de símbolos como logos, rituais e arquiteturas cósmicas, com apoio de física, matemática, filosofia e neurociência. Com uma única missão: restaurar a beleza da dúvida, o rigor da investigação e o prazer de simplesmente dizer: não sabemos, ainda. O CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, é o local onde colidimos prótons em altíssimas velocidades para entender as forças fundamentais do universo. No podcast, isso foi interpretado como tentativa de abrir portais dimensionais. Vamos corrigir com física. O grande colisor de hadrons não abre portais. Ele recria, por microsegundos, condições de energia semelhantes às do Big Bang. Seu objetivo? Compreender partículas como o bóson de Higgs, a massa e a assimetria entre matéria e antimatéria, e a tal estátua de Shiva, presente do governo da Índia, país cofundador do CERN. No contexto hindu, Shiva representa a transformação, uma metáfora elegante para a física de partículas, que transforma energia em matéria. Interpretar isso como um ritual ocultista é confundir simbolismo diplomático com feitiçaria. Seria o mesmo que visitar o Japão, ver um templo e deduzir que estão invocando Godzilla. Agora, a estrela do episódio. 666. No livro do Apocalipse,
Capítulo 13, versículo 18, lemos: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Esse versículo não é literal, ele é criptográfico. No hebraico, números eram representados por letras, e o nome Neron-Quesar, Nero César, soma exatamente 666. Estamos diante de uma gematria, uma cifra política usada por cristãos perseguidos. Mais ainda, o número 6 representa o inacabado, o imperfeito. Repetido 3 vezes, trindade imperfeita, ele expressa um conceito teológico de humanidade que deseja ser Deus. Uma crítica filosófica, não um código universal maligno. Transformar isso em uma marca oculta em logotipos e energéticos é fazer exegese com filtro de Instagram. 3 riscos iguais a 3 letras VAV, que é igual a 6. 3 vezes 6. É um clássico caso de falsa correlação com interferência simbólica induzida. Vamos desconstruir. A letra VAV realmente representa o número 6 no alfabeto hebraico, mas seu formato é vertical, contínuo, e nada semelhante aos traços irregulares do logotipo da Monster. O que aconteceu aqui? O cérebro, pressionado por expectativa e viés de confirmação, reconheceu um padrão que não está lá. Neurocientificamente falando, isso é pareidolia visual combinada com heurística da disponibilidade. Seu cérebro acessa informações recentes e força uma interpretação para encaixar no que quer crer. É como ver Jesus numa torrada ou Elon Musk no formato de uma nuvem. Reconfortante para o crente, mas nulo em termos científicos. Segundo o podcast, Brasília foi inspirada nas pirâmides egípcias e possui alinhamentos místicos. Vamos por partes. História. Oscar Niemeyer e Lúcio Costa foram modernistas. Suas inspirações vieram da Bauhaus, do racionalismo europeu e da geometria simbólica, mas não de rituais iniciáticos atlantes. Arquitetura? Sim, há simetrias solares em Brasília, como no Congresso e Catedral. Isso se chama urbanismo astronômico, prática antiga usada por egípcios, maias, hindus e engenheiros contemporâneos. Física. A Terra gira. O Sol se move. O alinhamento solar pode ser calculado com régua, compasso e fórmula de 100x. Não é misticismo, é trigonometria aplicada. Confundir isso com portais dimensionais é como assistir Interestelar e concluir que o Christopher Nolan é um mago do tempo. O podcast menciona o caso de Stan Dale, ex-agente que teria fugido da CIA após ver uma bobina de Tesla sobre um pentagrama. Ora, qualquer um que estudou eletromagnetismo sabe. Bobinas de Tesla geram campos eletromagnéticos de alta frequência, não pontes com o submundo. Pentagramas, por sua vez, são figuras geométricas com 5 vértices. Associá-los ao mal é um construto histórico cristão, não uma propriedade energética. O que temos aqui é um caso de convergência entre narrativa mitológica e interpretação literal de símbolos antigos, sem qualquer base empírica. Se Tesla estivesse vivo, provavelmente apenas pediria um multímetro e uma xícara de café, não um exorcista. Todas essas histórias, do CERN ao brinco da Xuxa, do logo da Monster à arquitetura de Brasília, têm um elemento comum: a urgência de dar sentido ao caos. O cérebro humano não suporta o aleatório, por isso, cria pontes simbólicas entre eventos não relacionados. Mas ciência é justamente a arte de separar o que parece do que é. É controle, teste, repetição. É refutar o que queremos que seja com o que os dados realmente indicam. Se existe um portal oculto que precisamos abrir, ele está dentro da mente. É o portal da dúvida, da investigação e da humildade epistemológica. E se tem um número poderoso para encerrar esse vídeo, não é 666. É esse aqui. 3,14159. A constante que nos lembra. Mesmo no círculo perfeito, há infinitas casas decimais a explorar. Ver padrão onde não há é humano, mas insistir no erro, com todas as ferramentas do conhecimento à disposição, é opcional.